light shines a lifeline. Escape is what I need. E aí galera, beleza? Tô aqui de volta, sejam bem-vindos ao MD Gameplay e a continuação da história de Half-Life. No vídeo de hoje falaremos sobre Half-Life Decay. O jogo foi lançado em novembro de 2001 e foi a última das expansões produzidas para Half-Life 1 pela Gearbox, saindo alguns meses depois de Blue Shift. Assim como Blue Shift fazia parte do port de Half-Life para o Dreamcast, Decay faz parte do port de Half-Life para o PlayStation 2 e também traz um pacote de texturas em alta definição. Em Decay os modelos vieram ainda melhores, tendo até mesmo dispositivos de primeiros socorros e carregadores de HV Suites mais bonitos. Ao contrário da expansão anterior, Decay foi de fato lançado para o console, não havendo dessa maneira uma versão oficial para computador. Segundo a Gearbox, uma versão para PC chegou a ser produzida, mas não foi lançada por questões que iam além da vontade da empresa. Mas é claro que os fãs de Half-Life não poderiam deixar isso passar em branco, e um mod feito por 2 ucranianos e outros europeus permite que você jogue o game em seu computador. Como o Decay foi feito para 2 jogadores, no mod você pode tanto jogar sozinho, controlando um personagem por vez, quanto via internet ou rede, o que deve ser bem mais divertido que trocar de personagem toda hora. Caso queiram jogar Half-Life Decay, o link para seu download estará na descrição do vídeo, e basta ter o primeiro jogo instalado para que o mod funcione. Em Decay o esquema das fases também é um pouco diferente, cada capítulo é uma missão que funciona como um checkpoint. Se você morre, precisa jogar a missão desde o início. Além disso, a jogabilidade é mais focada em puzzles, tendo menos ação que seus antecessores. Ao final de cada missão, você também recebe um ranking referente a seu desempenho. Se conseguir ranquear em todas elas, você abre a missão bônus Zen Attacks, da qual falaremos mais ao final do vídeo. Aliás, a pronúncia correta de Shen é na verdade Zen, mas eu acho meio esquisito pronunciar Zen enquanto eu falo português, e por isso eu opto por falar da maneira errada mesmo. Mas agora, sem mais delongas, vamos para a história. Em Half-Life Decay, você entra na pele de Gina Cross e Colette Green, 2 cientistas que trabalham no laboratório de materiais anômalos de Black Mesa, mas em uma seção diferente da de Gordon. Nessa seção, elas são responsáveis por preparar as amostras e os equipamentos usados nos testes. Lembrando vocês, Gina Cross é a mesma mulher do holograma que nos guia durante o Resort Course de Half-Life 1. Em Decay ela veste uma roupa cinza, o que entra em contradição com a roupa laranja que a vimos usar em Blue Shift, mas não se sabe por que a Gearbox fez essa troca. O jogo começa quando Gina Cross e Colette Green chegam no laboratório. Já nesse início, elas são informadas que as falhas que ocorreram em Black Mesa naquela manhã deletaram o cadastro delas do sistema de segurança, e para corrigir o problema, elas são recadastradas antes de começar seu dia. Após isso, as duas se encontram com o Dr. Richard Keller e Dr. Rosenberg, que discutiam sobre a segurança do teste, tendo em vista que o administrador de Black Mesa os mandou atuar com um nível de precisão que forçava o equipamento a funcionar acima da capacidade de projeto. Passada a discussão, Gina Cross envia a amostra para Gordon e Colette Green libera o uso do espectrômetro de antimassa. Nesse percurso inicial, é praticamente a única vez em que vemos D-Man, indicando que ele também não se interessa muito pelas 2 cientistas. Mais tarde eu vou explicar por que eu disse praticamente. Em seguida, a ressonância em cascata ocorre, trazendo caos à instalação. Gina Cross e Colette Green sobrevivem e encontram o Dr. Keller e Rosenberg, que estavam igualmente bem. A fim de conseguir ajuda, as duas escoltam o Dr. Rosenberg até a superfície, para que ele conseguisse pedir apoio ao exército. Quando estavam próximos do centro de comunicação via satélite, onde poderiam pedir a ajuda, eles encontram a porta do local fechada, e então as cientistas são obrigadas a dar a volta pelos depósitos para entrar pelo outro lado e abrir a porta para Dr. Rosenberg. Após chegar na sala de controle e alinharem o transmissor com o satélite de comunicação, Rosenberg consegue pedir ajuda aos militares enquanto Gina e Colette retornam até o setor C a pedido de Dr. Keller. Chegando lá, o doutor diz que a melhor maneira de tentar conter a ressonância em cascata naquele momento seria reativar os campos de amortecimento. Para fazer isso, as 2 cientistas atravessam as instalações até as travas primárias e secundárias dos campos. Nesse percurso vemos também a chegada dos Requiem em Black Mesa. Ao desativarem as travas, diversos aliens surgem repentinamente, como se quisessem impedi-las de fazer isso.
Logo após ativar o campo de amortecimento, o mesmo falha em conter o gigantesco portal que se formou em Black Mesa. Keller percebe que algo manteve o portal aberto a partir do outro lado, e comenta que talvez nem todos os aliens estivessem lá por acidente. Mais tarde, Gordon e os cientistas do time Lambda descobririam que esse algo era na verdade Nihilante. Tendo isso em mente, Dr. Keller diz que com a ajuda do time Lambda, eles poderiam tentar reverter a ressonância usando o protótipo do Displacement Beacon do setor Gama, e para isso seria necessário um satélite em órbita. Infelizmente, havia um bloqueio aéreo de Black Mesa impedindo que o fizessem. Para desativar o bloqueio, eles deveriam ter os códigos de liberação. Gina, Colette e Keller usam um sistema de trens para chegar até os dormitórios onde ficavam os guardas que possuíam tais códigos. Pouco antes de morrer, um deles avisa cientistas de que haviam soldados por toda parte, matando tudo e todos. Enfrentando vários hack no caminho, elas encontram um guarda vivo e o acompanham até o trem. Com os códigos em mãos, elas vão até o centro de controle aéreo de Black Mesa, localizado na superfície. Após enfrentar muitos militares, Cross e Green conseguem tomar posse do prédio, inserindo assim os códigos de liberação e possibilitando o lançamento do satélite, feito por Gordon ao anoitecer. O próximo passo seria ativar o Displacement Beacon, e para isso teriam de erguê-lo até a superfície. Dr. Keller informa os cientistas de que não estava conseguindo fazer isso remotamente, então elas vão até o equipamento para erguê-lo de forma manual. Lá elas descobrem que o portão estava danificado, forçando-as a usar o sistema hidráulico manual para abri-lo e continuar a tarefa. Por fim, seria necessário ativar a matriz de lasers que fornecia energia para o protótipo. Enfrentando hordas de alienígenas, elas ativam a matriz e voltam até o controle central, onde Dr. Keller fazia os preparativos finais para a reversão da ressonância em cascata. Enquanto ele opera o Displacement Beacon, Gina e Colette ativam os cristais do dispositivo e os protegem dos aliens, incluindo um Manta Ray, enfrentado pela primeira vez na franquia. No final da batalha, as duas são pegas por um refluxo harmônico, o fenômeno que causa teletransportes aleatórios. Durante esse evento, as cientistas ouvem a voz de Dr. Rosenberg dizendo que não poderia manter o portal aberto por muito tempo. Essa frase é dita por ele quando Barney entra no portal para voltar de Shen, dando uma dica de que em momento do jogo estamos quando as duas são pegas pelo refluxo harmônico. Por fim, elas acabam voltando onde Dr. Keller está, e lá ele parabeniza as duas por terem conseguido proteger o dispositivo até que ele fosse ativado. A tela fica preta e o jogo termina. Até onde sabemos, a reversão da ressonância em cascata conseguiu enfraquecer um pouco o fenômeno, mas não foi capaz de contê-lo a longo prazo. Quanto ao paradeiro de Gina Cross, Colette Green e Dr. Keller, não foi deixada nenhuma dica e nem mesmo foram feitas referências sobre isso nos jogos seguintes. Dessa maneira, não sabemos se esses personagens voltarão a aparecer na franquia ou não. Alguns jogadores encontraram em Opposing Force um corpo que parece ser o de Gina Cross, mas fica muito obscuro se isso é parte da história ou se a Gearbox apenas aproveitou o personagem para ilustrar um cientista morto. Agora, como mencionado no início do vídeo, eu falarei um pouco do capítulo extra Xen Attacks. Neste capítulo bônus, você controla 2 Vorygaunts enviados por Nihilante para recuperar o cristal Sheniano usado no teste de Black Mesa. Não há muita coisa relevante neste capítulo, além de você controlar um Vorigaunt e poder usar seus ataques elétricos. Aparentemente foi uma brincadeira que a Gearbox fez, quem sabe até mesmo para ver se o público receberia bem a ideia de jogar como um dos aliens. Como eu disse, para abrir a missão Xen Attacks, seria preciso conseguir ranquear em todas as missões, mas nesse mod existe uma maneira de abrir a missão através de um easter egg localizado na parte em que vamos aos dormitórios. Logo no começo, existe uma sala comum e alguns dormitórios com portas trancadas. Na sala comum, ao quebrar uma máquina de refrigerante, você encontra um código. Existem 2 outros códigos espalhados pela fase. Ao pegar o último deles, uma mensagem aparece dizendo para que você volte ao painel de ativação. Para encontrar o painel de ativação, volte à sala comum onde encontrou o primeiro código e mexa no quadro que está próximo do sofá. Um painel irá se abrir e nele você pode acertar os botões com qualquer arma. Coloque os códigos na ordem que eles são encontrados e então a porta do quarto 303 irá se abrir. Lá dentro você encontra 2 Displacer Cannons e um pôster de Brothers in HV Suite com Gordon, Shepard, Barney e D-Man, uma brincadeira dos desenvolvedores do mod. Se usar o Displacer Cannon, você chega em outro lugar da instalação, onde poderá ver um cientista preso entre 2 portas de vidro.
Esse cientista então pede ajuda ao Homem da Maleta, e nisso vemos D-Man aparecer novamente, junto com um outro código um pouco maior. Agora basta voltar ao painel de controle e inserir o código para que a missão seja desbloqueada. Eu não considero essa como uma aparição de D-Man, pois é apenas um segredo do mod e nem está presente na versão de PlayStation 2, que é a versão original. Por isso eu disse no começo do vídeo que aquela era praticamente a única aparição dele em Decay. E para terminar o vídeo, eu gostaria de falar mais um pouco sobre essa empresa que fez as 3 expansões que vocês acompanharam nos últimos vídeos. Assim como a Valve surgiu do nada quando lançou Half-Life, o primeiro trabalho relevante da Gearbox foi Opposing Force, e a pequena empresa agarrou essa oportunidade com força. Conforme a Gearbox fez as expansões de Half-Life e o port dos jogos da franquia para os consoles, ela adquiriu muita experiência tanto no desenvolvimento de games quanto para o port deles. Ganhando uma certa fama por adaptar jogos de PC para console e vice-versa, ela foi contratada para portar títulos como Tony Hawk's Pro Skater 3 e 007 Nightfire. Esses trabalhos permitiram que a Gearbox criasse vínculos com grandes empresas, como por exemplo Activision e EA Games. Depois de ter trabalhado na versão final de Counter-Strike e Counter-Strike Condition Zero, não sobrou muito mais o que a Gearbox pudesse fazer pela Valve, sobretudo porque em meados de 2004 a Valve estava muito focada em Half-Life 2 e suas expansões. Por conta disso, aproveitando a experiência e contatos adquiridos ao longo dos anos, a Gearbox anunciou em 2007 a compra dos direitos autorais para produzir jogos baseados em filmes de ficção científica, como por exemplo Alien, o Oitavo Passageiro. Em setembro do mesmo ano, ela anunciou também o primeiro jogo de uma nova franquia, desenvolvida totalmente por ela. O nome dessa franquia era Borderlands. Acredito que depois disso eu não preciso falar muito sobre a Gearbox. Hoje ela produz jogos tanto para consoles quanto para PCs e recentemente lançou o segundo jogo da franquia Borderlands, que tem sido um grande sucesso. Sendo praticamente irmãs, a Gearbox e a Valve são 2 belos exemplos de como pequenas empresas conseguem impressionar o mundo dos games. E é assim que termina o 4º capítulo da história de Half-Life. Como sempre, caso tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar seu joinha, favorito e principalmente seu comentário. Hoje ficamos por aqui, até um próximo vídeo, aquele abraço, falou!